Pessoal, muita gente está me perguntando se vai ter terceira guerra mundial, se eu já estou preparado para voltar para o exército e tudo mais. Eu vou dar aqui minha ilustração bem rápida nesse vídeo de atualidades. Não vou aprofundar muito em notícias, mas eu quero só dar um panorama geral para vocês do que é essa situação do Irã com os Estados Unidos e até onde isso pode ir ou deixar de ir. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, a situação dos Estados Unidos e do Irã, né, ela já é uma situação antiga. Eles tinham acordos nucleares desde o período da Guerra Fria, de o que é um acordo nuclear e para que serve energia nuclear. Vamos começar por aí, que eu acho que é o que ninguém te explica, né? O acordo nuclear, na verdade, ele vai ter incidência em cima do seu desenvolvimento de tecnologia para o enriquecimento de materiais radioativos nucleares. No caso, o principal é o urânio utilizado. Então, dentro desse enriquecimento de urânio, você enriquece ele em porcentagens, né? Então, até determinada porcentagem, 5%, 10%, você está num limite de urânio para energia nuclear, que é um estudo permitido e que os países têm esse desenvolvimento. Inclusive, o Brasil tem pesquisas de energia nuclear. Caso você não saiba, a gente tem 3 usinas nucleares, uma que eu não sei se foi inaugurada, acho que não, que é a Angra 3, mas a Angra 1 e a Angra 2 já funcionam, são usinas nucleares que a gente tem ali em Angra dos Reis. E a gente tem também em São Paulo um Instituto da Marinha de pesquisa de energia nuclear e dentro do campus da USP a gente tem o IPEM, que é o Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear. Então tudo isso está envolto aqui, concentrado na região sudeste do Brasil, mas são lugares que a gente trabalha com essa energia nuclear e essas pesquisas, e eles são monitorados dentro de acordos nucleares. Então, se a gente passar um limite ali do enriquecimento, a gente deixa de estar produzindo urânio para energia e a gente começa a produzir ele para finalidades bélicas, né? Ou seja, para fazer armas e bombas. Dentro desse sistema de armas e bombas, em 2017 a gente já começou uma crise com o Irã. Eles tinham esse pacto de energia nuclear, né, de enriquecimento de urânio com os Estados Unidos, que era para se manter estabilizado e não produzir armamento, mas o Irã começou no ano passado a abusar disso. E em 2019 a gente teve crises já sobre a questão do enriquecimento de urânio com o Irã, que eles começaram a enriquecer para 30%, 35%. O acordo, né, com algumas ameaças, inclusive algumas investidas já do exército americano em território do Iraque, do Irã e todo o Oriente Médio, né, desde a guerra do Iraque os Estados Unidos não desmobilizaram todas as bases dele do Oriente Médio. E o pessoal acha que é por conta do petróleo. Eu acho que lá é por conta do urânio mesmo, não é tanto por causa do petróleo, que o petróleo já é uma crise bem assistida, uma vez que já está em grandes monopólios de grandes empresas. Inclusive, a maior produtora de petróleo do Oriente Médio abriu capital no finalzinho do ano passado, ou vai abrir no comecinho desse ano, ou seja, vai começar a negociar na bolsa. Então eu acredito seriamente que não seja por conta da crise do petróleo essa tensão. Agora sim por conta da energia nuclear. O enriquecimento do urânio em altas porcentagens pode levar você a produzir mísseis e bombas nucleares. E isso sim é controlado ali pelos Estados Unidos e eles estão sempre, inclusive aqui no enriquecimento de urânio no Brasil, eles vieram tentar inclusive pegar a receita de como a gente enriquecia urânio de maneira mais barata do que o convencional. Bom, por enriquecimento de urânio, o Irã ele já tentou desrespeitar o acordo, inclusive o Trump, quando ele assumiu, a primeira coisa que ele fez foi desfazer o acordo e aí estão renegociando e renegociando. Então essa tensão tá desde as eleições do Trump já. E aí, com o começo do governo Trump, isso aí começou a ganhar vulto, né? E já tiveram várias crises. É que agora estourou na mídia por conta de ataques. Então, os Estados Unidos foi lá, pegou o 02, né? O segundo no comando das Forças Armadas do Irã, e fez um ataque coordenado e matou 8 pessoas. Só no enterro, a última vez que eu vi no jornal, já estavam mais de 30 mortos pisoteados no enterro desse general iraniano, né? Então já é uma coisa bem grave. E aí o Irã entrou em represália e atacou as bases dos Estados Unidos no Iraque, né, que é a base de partida ali para eles poderem entrar também no Irã. E aí o Trump ele já fez uma ameaça. O que acontece, pessoal? Os Estados Unidos, doa a quem doer, é o país que mais investe em forças armadas. Se a gente pegar os 11 países que mais investem em forças armadas, tem até um gráfico que eu vou colocar aqui de 2012, né? Então, os Estados Unidos e os outros 10. Os outros 10 países que mais investem em forças armadas, juntos, somando quanto eles investem, não dá o que os Estados Unidos investem. Ou seja, dentro daquela nova ordem mundial que a gente estuda em geografia, né, quando a gente fala de assunto bélico militar, a gente vai ter
um mundo unipolar, monopolar. Então, pessoal, qualquer país que tenha consciência, e isso a gente já viu a Coreia do Norte quando recuou daquelas ameaças que começou a ter com os Estados Unidos, não dá, cara. É 10 vezes mais de investimento. A experiência de guerra que eles têm é muito maior. Eles sempre estão em combate, então a doutrina de combate deles é muito avançada. Por mais que o Oriente Médio seja forte também, que estão sempre em guerra e tudo mais, o volume de bombardeio que os Estados Unidos têm não dá. E aí falaram, mas e se o Brasil? O Brasil, se for apoiar, na Primeira Guerra Mundial, muita gente não sabe, a gente foi para a Primeira Guerra Mundial. É que a gente foi no finalzinho da Primeira Guerra. Aí a gente chegou na costa africana, ocupamos lá algum tempo, e quando a gente saiu para navegar em direção ali à zona de conflito da Europa, acabou a guerra no dia seguinte. Teve só uma batalha do Brasil na Primeira Guerra, que é a Batalha das Toninhas, né, que a gente imaginando que eram submarinos alemães e que de fato a gente foi para a guerra, porque submarinos alemães naufragaram vários navios brasileiros, isso na Primeira e na Segunda Guerra também. Imaginaram que tinham visto ali o movimento de submarinos e abriram fogo, como é previsto, só que na verdade era um cardume de toninhas, que é um tipo de golfinho. Né? Então a gente teve a Batalha das Toninhas e no dia seguinte acabou a Primeira Guerra. Então a gente conseguiu, na Primeira Guerra não teve um volume grande. Na Segunda Guerra o Brasil morreu muita gente. Né? A gente também entrou no finalzinho da guerra, era Vargas. Eu falei disso, eu acho que no Intolerância Política, direita e esquerda do Vargas, mas enfim. A gente entra pra guerra no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, que a gente assume uma posição pró Estados Unidos, Inglaterra, França, e a gente encaminha as tropas brasileiras para a Itália. De início, pessoal, foi uma chacina. Primeiro pelo inverno, o armamento obsoleto que a gente tinha, né? Então a gente apanhou bastante, mas a partir da tomada do Monte Castelo, que era uma das principais bases do exército já alemão na Itália, o exército italiano já tinha se rendido, né? A gente consegue derrotar várias tropas, são várias batalhas que a gente ganha na sequência do exército alemão, tanto com o exército como também com a aeronáutica. Tem documentários excelentes disso, né? Então tem o Lapa Azul, que fala parte do exército, tem o Sentapua, que é o grupamento de pilotos brasileiros que foram para a Segunda Guerra. E aí o Brasil tem uma participação importante na Segunda Guerra, a gente consegue subir com o território italiano, a gente rende uma divisão alemã, né? E render uma divisão quer dizer que eles entenderam que não iam ter mais como ganhar da gente em batalha, a gente tinha ganhado várias seguidas, então a gente consegue uma rendição bastante importante na Segunda Guerra. E se houver uma Terceira Guerra Mundial, aos moldes da Primeira e Segunda, provavelmente a gente se posicionaria ao lado dos Estados Unidos, como a gente já fez antes. Tá? Mas eu acredito, e é uma opinião bem sincera, que isso não vire uma escala a nível de guerra contra os Estados Unidos. Primeiro que os aliados dos Estados Unidos, né, França, Inglaterra, até possivelmente a Alemanha, se alia com os Estados Unidos, né, o lado opositor, apesar de ser bem rico, bem poderoso, que é a Rússia, a China, Coreia do Norte, quem mais fosse aliar ali ao Oriente Médio, não tem volume de bombardeio. Então os Estados Unidos ele se garantiria sozinho, como ele já provou isso em outras guerras, né? Mas eles perderam a guerra do Vietnã. Eles perderam por questões estratégicas de política, não foi uma perca em combate. Né? Eles já tinham potencial para explodir o Vietnã inteiro naquela época. Entre outras crises diversas que tiveram, né? Impediram a construção dos mísseis em Cuba. Então os Estados Unidos, pessoal, doa quem doer, né? Eu não sou o maior fã deles, mas não tem como derrotar eles hoje, né? Aí se juntasse todo mundo contra os Estados Unidos, cara, pra quê? Que você vai tentar destruir quem tem o maior arsenal de bomba nuclear, né? Quantas vezes a Terra ia ser explodida se eles apertam os botões certos lá de mísseis? Então, sabendo disso, né, eu acredito que o Irã também sabe disso, como a Coreia do Norte também sabe disso, a China, a Rússia, todo mundo sabe disso. Então, e o Trump é o que mais sabe disso. E ele está usando muito isso, é um governo extremamente... vamos colocar assim, ele é ultranacionalista para ele, totalitário com os demais, né? E isso funciona, gente. É um governo totalitário que sabe o poder que tem na mão e sabe utilizar isso, e vai utilizar se tiver que utilizar. Então eu acredito, fiquem tranquilos que não vai ter Terceira Guerra Mundial, por quê? Porque os Estados Unidos se garante e ninguém vai querer peitar eles. E se quiser peitar, eu acredito que pelo nosso governo nós seríamos aliados deles, e nós poderíamos até ser utilizados como linha de frente, só que a linha de frente dele, gente, eu vou dar um exemplo prático, tá? Vamos lá. Aqui tá um exército com o poder de fogo do Brasil. E aqui tá o exército com o poder de fogo dos Estados Unidos.
Estados Unidos vai jogar uma bomba e vai fazer assim, ó. E vai explodir. Esse exército vai pegar todo o poder de fogo dele e vai jogar contra os Estados Unidos. Sabe o que vai acontecer? Não vai chegar, cara. O poder de fogo deles alcança muito mais longe. Não chega, então fiquem tranquilos quanto a isso. E se tiver guerra, provavelmente o Brasil, aos moldes da Primeira e Segunda Guerra, aos moldes do período da ditadura, aos moldes do período da redemocratização, aos moldes do período de hoje com o nosso governo atual, provavelmente vai se aliar com os Estados Unidos, que são mais inteligentes, e que não é só o Brasil que vai fazer isso, os outros também. Então, dentro do pós-Guerra Fria, desde 91, 89 com a queda do Muro de Berlim e 91 com a dissolução da União Soviética, não tem como enfrentar eles. A gente entendeu que eles são o polo militar do mundo. Não é à toa aqueles que controlam a ONU, eles que controlam tudo, tá? Então não quero ser pessimista, não quero babar ovo para os Estados Unidos, mas não dá para comparar o poder militar dos caras, entendeu? É muito mais poder de fogo, né? E hoje a guerra não se ganha mais com o soldado indo lá no campo de batalha, quem assistiu até o Último Homem, cara, é lindo. Mas hoje você não tem mais isso, você tem mísseis de longo alcance, ultrapotentes, então a guerra pode ser definida com mísseis. Então se eles começam a abusar, né? Por que a guerra não estoura bomba em tudo hoje? Porque você tem uma questão humanitária que vários países do mundo se uniram depois da Segunda Guerra e começaram a alinhar isso para você não acertar a população civil. Né? Então você faz corredores humanitários para as pessoas poderem fugir daquele ambiente de guerra, mas a gente vê a Síria como é que tá, gente. Então, dá para resolver rápido? Dá. Mas Estados Unidos e Rússia, eles também estavam ali lutando dentro da Síria, né? Apoiando o governo, apoiando os rebeldes, né? Alguns dos grupos de rebeldes, né? Um conflito bem complexo ali, que tem vários grupos diferentes em combate. Então, se na Síria não tomou vulto, se a Coreia do Norte abaixou e deixou o Trump entrar, né? Quem não vê essa cena deles apertando a mão, o Trump entrando? Então, eu acho muito difícil, vou repetir, muito difícil. Eu até colocaria minha mão no fogo por essa opinião de estourar uma terceira guerra mundial hoje com esse poder que os Estados Unidos têm. Tá certo? Então essa é a minha singela opinião, com alguns apoios aí na história, né, na geopolítica mundial. Então acho muito difícil estourar uma terceira guerra. Então quando você me perguntar isso, essa é a minha opinião. Tá? Estados Unidos tem muito mais poder de investimento em indústria bélica, forças armadas, fora a geopolítica que ele controla, os governos de apoio. Então é muito difícil chegar no nível de estourar uma guerra mundial, porque eles já garantiriam, no primeiro e no segundo passo, eles já ganhariam. Você entendeu? E aí não teria como prolongar esse combate. Ah, mas e o terrorismo, professor? O terrorismo, realmente, ele pode afetar. E o Brasil é um país que seria, comparando, né, entre Estados Unidos e Brasil, é mais fácil invadir o Brasil pro terrorismo. Só que no Brasil, a questão do terrorismo, eu vou fazer um vídeo que eu ainda vou lançar na sequência desse. Tá? Que é a minha opinião de por que não tem atentados terroristas no Brasil. Que eu vou gravar já nessa mesma roupa. Já vou gravar e daqui a pouco sai no canal também. Então assiste lá, beleza? Grande abraço. Tchau, tchau.